29 de outubro de 2020, agora são 20h57. Beleza. Já tá entrando em EV, né? Então, se concentre em visualizar a sala branca, pensando no seu símbolo, enquanto você faz isso. E vamos ver se alguém se apresenta. Normalmente você tem saído, né, da sala branca logo, você nem tem ficado lá, você já te levam para algum lugar. Vamos ver o que vai rolar. Eu comecei a ver, a visualizar o meu símbolo. Tipo, é como se eu sinto como se fosse esse símbolo também fosse um imã de tipo de memória, Sim, sabe? é como se estivesse acessando um registro mesmo, né? Eu vou tentar focar agora então na sala branca. Tá. É estranho, parece que eu tô me sentindo como se fosse um bebê. Eu tô Hum. tipo, eu tô me sentindo como se eu estivesse engatinhando, sabe? Tá, parece que eu cresci, sabe? Que Aham. eu passei uma sensação que eu passei por todos os estágios do crescimento até chegar aqui de volta como eu estou. Tudo de volta, tipo, em 5 segundos. Agora eu sentei no chão e ativei o símbolo. Parece que surgiu, tipo, um portal. Eu acho que vim parar numa savana. Certo. Tipo, eu vejo uma caverna Uhum. e bem aberto, poucas árvores. Eu tô entrando nessa caverna e vejo pinturas rupestres, alguns artefatos hominídeos em volta de uma fogueira. Parece que eu tô vendo sobreposto onde tô vendo a movimentação passada desse lugar, como se fosse alguma espécie de antecessor de um sapiens se Sim. comunicando Uhum. e utilizando também as ferramentas que tem ali. Eu parece que olhei para trás para a saída da caverna e apareceu uma sombra preta em forma humanoide. Certo. Vamos ver se ele se apresenta. Eu acho que ele falou o nome dele, Aknar. Aquinar. Tá. Ele falou que depois ele fala sobre a forma dele. Certo. Fora da caverna tem essa fogueira e sentei em frente a essa fogueira numa pedra e essa consciência tá ali também, tipo, parada. Ele falou para eu me sentir como se eu pertencesse a essa configuração do que a gente chamaria de arqueológica hoje. Começou a passar um monte de flashes de atividades que hominídeos faziam no seu dia a dia. Hum. Tipo, fogo. É, fazer o fogo, as ferramentas, caçar. Eu tô vendo a fisionomia do corpo humano agora, como se eu estivesse vendo um daqueles bonecos que mostra os órgãos, sabe? Sei. Eu tô vendo, eu tô vendo isso, a parte muscular, os órgãos dentro dos hominídeos que eu tinha comentado antes. Aham. Eu tô vendo o seguinte, nessa fogueira aí, é como se fosse uma roda circular em volta dela e os seres, seres humanoides, né, vamos dizer assim, eles estão em volta dela. E eu vejo Uhum. essa mesma troca energética que a gente acabou de conversar, eu vejo acontecendo neles, assim. Eu vejo o corpo físico deles absorvendo essas trocas e é como se eles emitissem de volta. Tipo, absorve e aí eles jogam a mesma frequência pra fora, é isso, né? Sim, só que
passado no filtro da existência daquela pessoa. Eu tô entendendo, é como se fosse um feedback, sabe? Aham. Esse ser tá falando que Hum. o ser humano ele foi feito para isso e que esse é o significado de viver em sociedade. Hum. É. Ele tá falando que ele da espécie dele não não há essa troca da maneira como existe aqui. Eu perguntei o porquê. Ele É. disse o seguinte, que é muito mais é bem mais fácil você estar consciente das coisas, porque aí você pode controlar ela. Então o ser humano ele foi feito para não ter Hum. ciência desse fato. Não quer dizer que ele É, não entendi. ocorra. Então por isso ele fica descontrolado. Ele não sabe, né, o que ele produz. Exatamente, porque é uma produção. Hum. Eu estou vendo esse o que é chamado de ectoplasma, eu estou vendo o seguinte, é como se dentro de mim eu escrevesse uma peça, tipo assim, de teatro. Aí eu envio essas informações para outra pessoa e ela lê essa peça de teatro, escreve o comentário dela e devolve para mim a peça lida e o comentário. Só Certo. que de um jeito que você não tem a mínima noção de que aquilo está acontecendo. É. É como se essa peça, no caso de teatro, ela é como se fosse ectoplasma, porque Certo. é como se fosse uma produção, tipo assim, fui eu que intencionei e escrevi aquilo. Aham. E agora estou compartilhando e pegando o feedback daquilo. Certo. Eu tô vendo algo que eu não consigo descrever com palavras. É o meu próprio corpo. Eita, mas seu corpo aqui? Não, eu tô vendo como se fosse um molde do meu corpo. E eu tô vendo, tipo, várias camadas de cores diferentes e como se eu estivesse vendo uma ideia dentro da minha cabeça, como se fosse uma intenção. Certo. E ela vai passando, essa intenção ela vai passando de camada em camada até chegar no corpo físico. Tá. E é como se houvesse perdas na comunicação. Então, quando a gente, por exemplo, nasce, a gente Hum. esquece o que a gente veio fazer, Aham. porque ocorre como se fosse uma perda do escopo total da intenção da nossa consciência. Certo. Ele está falando que o nosso corpo físico ele é uma máquina, que é como se fosse um motor de carro. Se você colocar uma gasolina ruim, adulterada, ele não vai trabalhar tão bem. Se você coloca uma gasolina aditivada, por exemplo, ele vai trabalhar melhor naquilo que o motor consegue desenvolver. Certo. Ele está chamando a atenção para substâncias, porque as substâncias são como se fossem adulterantes para a gasolina do carro, mas pode ser tanto para baixo quanto para cima, vamos dizer assim. Ah, tá. Então pode fazer você sintonizar mais fácil e também pode ser um problema para sintonizar. Pode agravar a dificuldade. Sim. O ser humano ele se utiliza de substâncias, tipo assim, o corpo que faz a ligação com o nosso corpo astral, vamos dizer assim. Certo. Tipo perispírito ou psicossom. Então, as substâncias que a gente ingere, elas podem fazer com que o nosso psicossoma ele esteja mais vibratoriamente alinhado com o nosso corpo físico, ou pode fazer com que esteja menos alinhado. Eu tô tentando entender o que significa alinhado, porque, tipo, como que pode o nosso psicossoma não estar alinhado com o nosso corpo, sabe? É, qual que é o parâmetro para definir isso, né? Ele falou a palavra lucidez. Ah, tá. Então,
É isso que causa o alinhamento, né? Sim. Ele falou que muitos seres humanos eles estão naturalmente desalinhados, mas é porque eles precisam passar por aquilo mesmo. E é para isso mesmo que o corpo humano ele serve. Que nesse alinhamento é como se você recebesse mais informações, de maneira que você consegue discernir o que é racionalmente no corpo físico. Eu tô falando para usar o exemplo do café. Hum. E é por isso que meu irmão fez café hoje, e ele nem toma café de tarde, assim. Ele tá falando que a cafeína, que é uma das substâncias mais usadas pelo ser humano, ela tem sim essa capacidade que eu tinha pensado já, que é Hum. de deixar a gente mais ancorado a 3D. Eu tô entendendo que a maior dificuldade de um médium é Hum. fazer essa ancoragem e ao mesmo tempo estar conectado. Ele está me falando que o meu uso de substâncias durante a minha vida foi por causa exatamente disso. Sim, se for um remédio, de repente ele te prende bem, né? Olha o que ele está falando. Ele está falando que muitas substâncias humanas que Hum. estão sendo usadas agora, elas fazem esse processo. Ele está falando da dipirona. Ah, tá, mas esse processo que ele tá falando é o da ancoragem ou de soltar? O que Não, que é da de pirona? ancoragem. Ele está falando que as pessoas elas não estão sabendo utilizar o poder verdadeiro de todas as substâncias que estão disponíveis na natureza para nós. É, sim, isso aí é fato. Ele está falando que esse assunto é meio tabu. Uhum. É porque de repente a gente acaba entrando, sei, na maconha, né? Ou em ayahuasca. Ele está falando que da perspectiva dele, ele nota que o ser humano ele dá uma preferência muito maior às substâncias que aterram em relação às que soltam, vamos dizer assim. É. Ele tá usando de exemplo o álcool e a maconha, porque o álcool também tem essa função. Tipo assim, se você desconsiderar todos os efeitos do álcool, ele tem a sua função de, tipo, de te manter preso ali mesmo, sabe? Mas é curioso porque assim, o álcool ao mesmo tempo ele também altera a sua consciência. Então, como que a gente diria? Porque eu entendo, a pessoa toma, tá bebendo numa balada, num bar e tal, ele tá querendo aquele momento, né? Mas aquilo também traz um estado alterado de consciência ao mesmo tempo. É tipo olhar pra esquerda e pra direita, sabe? Ele está falando que esse estado alterado de consciência, ele é sentido também no corpo etérico, como é que é? Duplo etérico. Então você não está modulando só o teu corpo físico, mas também aquele, porque ele sofre repercussões no corpo físico, porque é ele que gera ele, pelo que eu entendi é isso. Sim, mas isso é com qualquer substância que altere a consciência, né? Sim, Ou não? É, né? porque a gente tem que lembrar que o corpo também é uma parte consciente da nossa consciência. Ah, Só a gente não percebe. Ele está falando que muita gente usa o álcool para impedir ou distorcer memórias astrais de serem de aparecerem ativamente e constantemente no corpo físico. Para pessoa que é alcoólatra, por exemplo, ele está dizendo que tipo não é um problema você tomar uma cerveja assim, né? Mas muitas pessoas que são alcoólatras, elas tomam cerveja todo dia para que essa informação ela não passe, sabe? então, ou seja, Eu, a intenção prevalece, né? Mesmo que no subconsciente a pessoa tá querendo fugir de repente. ele está falando de Woodstock. Ele me mostrou que o Woodstock foi um evento marcante para a história da humanidade, porque lá foram utilizados, né, expansores de consciência Uhum. que fizeram com que muitas pessoas que escolheram experienciar esse evento, o que eu estou entendendo é que, assim, muito dos acessos que as pessoas fazem hoje em dia, não todos, mas muitos deles têm como promotor
eventos como esse e outros subsequentes. Eu só tô pensando como é que as pessoas é, reagiriam a esse tipo de informação. Mas se você for pegar o movimento hippie, ele já é uma tentativa de aproximar o ser humano de algo além, desde o início, se você for parar para pensar nisso. Eu tô entendendo uma coisa. É, Ah, é como se essas pessoas lá, por causa dessa experiência, elas reformularam a sua manifestação psicomática. Tá. Percebam como se fosse um ralo. Aí, essa substância que você ingere, ela aumenta um pouco o ralo e deixa mais água escorrer. isso. E ele está falando que nessa situação específica de Woodstock, as pessoas elas modificaram a sua manifestação psicomática e depois elas, voltando ao seu dia a dia, na medida que elas encontravam outros seres humanos e ocorria essa troca energética, elas também estavam mostrando para os outros seres humanos, olha, isso aí é possível, sabe? Mas é uma coisa que não se fala, É. não é uma conversa, é uma troca energética mesmo, como se você aprendesse por osmose. É porque o ambiente ajuda, né? Tá todo mundo fazendo isso, falando disso. E aí as pessoas, talvez, elas confundam o movimento com drogas, entendeu? Confundam com uma coisa que, de repente, tinha outro propósito. Mas o que ele está passando é o seguinte, que as pessoas que estiveram lá e depois se comunicaram, enquanto elas estavam se comunicando com outras pessoas que, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o movimento, essas pessoas elas também estavam aprendendo algo É, por sim. causa dessa experiência de expansividade coletiva, Uhum. e isso modificou o cenário humano por completo. Ele está falando, tipo assim, em todos os lugares do globo. Não é exagero falar isso. Não, Basta ver o que a música se tornou depois do Woodstock. Então, o Woodstock foi tipo assim, um estopim para muitas coisas musicais e que vieram subsequentes daquilo, inspiradas naquilo. Então, foi produzido lá, se perpetuou, assim, musicalmente falando. Então, por si só, isso já significa algo grande, entendeu? Faz sentido. ele está falando que o ser humano ele é inerentemente social por causa dessa capacidade de troca inconsciente. Hum. Ah, tá. Se fosse consciente, de repente ele podia escolher não fazer a troca. Exatamente. E é isso que ele tá falando, é isso que ele falou da espécie dele. Ah, tá, tô entendendo. Quer dizer, o que torna o humano social, né, o sociável, enfim, é ele não saber como funciona a troca energética. É que não é como não é que torna ele social, mas torna ele necessariamente social. Tá, isso. Porque se a pessoa tem o controle, ele pode escolher Não fazer nada. exatamente. Ele tá falando que os orianos, quando eles encarnavam aqui, Hum, eles serviram para balancear essa energia. Essa não é bem energia. Essa configuração. do sistema de troca. Exato. Como que eles fizeram isso? Ele está falando que lá é, ele está falando assim, é como se fosse um quadrante da individualidade. Certo. É que é controlado, entendeu? Você consegue controlar o que você quer e o que você não quer nesse sentido. Uhum. Porque a constituição, digamos, física, entre aspas, né? Vamos dizer assim, deles permite Uhum. isso.
E isso ajudou também o ser humano a adquirir um pouco mais de lucidez. Ah, tá. Então, quando o Oriano encarna aqui, é como se ele tivesse a percepção, a consciência meio que inata, ou não sei, natural, de quando fazer ou não as trocas. É isso, né? Ele falou para tomar um cuidado, porque quando Hum. você já assumiu a forma humana, você já não. Você perde, né? Algumas Mas coisas. aquela impressão está na sua consciência. Isso é que dá origem ao seu corpo físico, Uhum. as manifestações na Terra, né? Vai influenciar os outros seres humanos. É. Inconscientemente, nem a outra pessoa saber, sem nem você, vamos dizer assim. É, é. É uma questão mental, né? Você vem pra cá, você nem sabe que você faz isso, mas você meio que tá se regulando. E aí isso a nível social tá influenciando. É isso, né? E tá falando que no caso dos Orianos, essa experiência também é interessante, porque também é um choque para a consciência que está acostumada Hum. daquela forma. Uhum. Então ela vem para cá e vê estar numa sociedade que só faz isso. Não tem como você. Quer dizer, deve ser uma coisa meio que um sentimento de invasão, né? Permanente. Exatamente, eu acho que é isso. É. Interessante. Agora, isso é uma coisa assim, um padrão oriano no geral, ou são algumas raças orianas que têm essa questão? Ele está falando que não é nem uma questão tanto de raças, porque você tem a liberdade, então algumas consciências tiveram escolheram pela sua própria liberdade se isolarem, mas isso também tem consequências. Hum, tá. É só uma coisa que acontece com muita frequência por lá. Isso, Não é racial. É só porque não, tá. É algo incomum dos habitantes. Porque tem a possibilidade de fazer, então acabou se tornando corriqueiro. sim. Tô perguntando se tem mais alguma coisa Tá. que ele queira passar. Tá, ele tá falando que muitas pessoas viciadas em droga, Hum. elas utilizam daquela substância para modular o seu corpo físico e o seu duplo etérico, o psicossoma. Muitas, muitos humanos que estão aqui, eles fazem isso por causa de outros fractais anteriores, no Certo. sentido de tipo tentar, sem nem entender o porquê, fazer com que fique mais fácil determinado tipo de energia. Muitas pessoas que estão viciadas em drogas mais pesadas, tudo que elas querem é se isolar, estar Então, energeticamente isoladas. sim, é o que Muito, veio na minha cabeça na hora que você olha o que falou. ele falou. Ele falou que também muitas pessoas que estão em situação de rua Aham, ou mesmo problema. marginalizadas, é, elas passam por isso porque elas sentem a necessidade de se isolar dessa troca energética humana. Então. Algumas vezes isso é necessário, então é, por exemplo, você nasce num contexto que propicie que isso aconteça. Mas Hum, muitas manifestações da humanidade nesse sentido, ele está dizendo que, na verdade, são problemas. Não é exatamente que tem que ser experienciado, e sim algo tá. que as consciências não entendem o que estão.
fazendo. Não, não é que não entendem, é tipo. Elas como consciência entendem, só que elas no corpo físico elas não sabem por que que elas precisam se isolar daquela maneira. São reverberações Uhum. mágicas. Porque. Mas é fuga É uma tentativa de fugir da conexão, da conexão. mais ainda do que o corpo humano já proporciona. É. E também se isolar dentro desse aspecto social da humanidade. Aham. Só que algumas pessoas têm isso programado muito forte, né? Como Sim, possibilidade. porque elas precisam resolver alguma coisa. E outras tentam voltar a um estágio, ou não, é um estado mental que um outro fractal delas está. Ah, agora eu entendi. Então, elas querem entrar na frequência que tá, quer dizer, que não quero que me acessem. Então, né? Só que curioso, né? Olha, que veio uma pergunta legal aqui. O fato de você se isolar, né, pode ser apenas uma percepção, de repente. Porque, energeticamente falando, isso não permite um acesso ao que seria obsessores. O que eu estou entendendo é o seguinte, que por mais que haja essa tentativa, a constituição física do ser humano, ela é absolutamente a palavra final. Então, algum tipo de troca energética nesse contexto precisa acontecer. Seja da pessoa que é drogada junto com os outros, tipo assim, tô vendo a Cacolândia, entendeu? Eles Sim. estão fazendo isso. E só que se você chega num nível que eu tô compreendendo como densifica. Você densifica, densifica, eu tô falando assim, que por mais que a pessoa ache que ela está isolada, e pode até de determinado modo se sentir mais isolada em relação do que ela estaria quando na família que ela nasceu, ou tendo um emprego fixo, estável, colegas de trabalho que se relacionam, outros amigos, ela ainda precisa ter essa troca energética. Ela precisa acontecer de alguma maneira. E nesse caso, obsessores, eles têm também a sua função. Mas eu estou entendendo função no sentido permite que hajam, permite eles de agir. É como se houvesse um déficit de troca energética. Então tem que acessar, tem que fazer. E é interessante porque talvez se o humano, olha que interessante, se o alcoólatra, o drogado, enfim, tivesse a consciência da quantidade de contatos extrafísicos que ele passa a fazer no momento em que ele imerge nessas situações, talvez Eles ele iam não ficar escolhesse esse caminho. muitos deles iam ficar aterrorizados, ele está falando. É, eles não iam escolher esse caminho. Eles iam tentar outra coisa. Que é até pior, né? Do ponto de vista energético de acesso. Ele falou que o mais preocupante é que você está fazendo aquilo justamente para não se lembrar, para se desconectar. Então, a dificuldade de sair desse estado mental é muito grande e muitas consciências vivas na Terra aqui, elas estão passando pelo mesmo problema. Ele está falando que isso aqui é geral. Tipo assim, Sim. as pessoas. Esse é um problema que a humanidade precisa resolver para conseguir ir para frente de uma maneira saudável. As pessoas elas precisam entender que se elas nasceram aqui, é porque elas precisam experienciar o corpo humano, a sua fisionomia humana da maneira como precisa ser experienciado.
E não é que as substâncias não tenham o seu valor dentro dessa possibilidade, mas é que eu tô entendendo que essa é a experiência que existia na Terra até então. Mas agora precisa de uma nova experiência que não. Eu tô meio que entendendo como se fosse um umbral 3D, sabe? E porque, cara, de um jeito ou de outro, a experiência será, vamos dizer, entre aspas, invasiva e coletiva. De um jeito ou de outro. Então, aquele cara que escolheu ficar recluso e imersivo dentro de um sistema mais degradado, entre aspas, tipo a droga, qualquer tipo de vício, para fugir, ele também vai estar atraindo consciências ali. E no final das contas, quando ele adquirir consciência do que ele passou, ele vai ter um aprendizado igual do que se ele tivesse convivendo com as pessoas. Que ele vivenciou aquilo, ele só não sabe que ele está vivenciando agora. Depois ele vai ter consciência disso. Então vai ter se invertir, tipo assim, é uma ferramenta. Não tem como, essa interação precisa acontecer de algum jeito. Tá falando que muitas doenças do corpo físico que geralmente levam à morte, ele tá usando o câncer como exemplo, ele pode ser um reflexo disso. É como se você te fizesse o máximo possível para você não circular a energia que você gera. Hum. Só que é como se ela acabasse acumulando em você. Se ela não está circulando e sendo transmutada, ela acaba tendo consequências físicas, porque ela fica ali. Entendi. Eu acho que ele está finalizando. E a raça ele chegou ele não falou a raça, né? É isso que ele não falou. Ele falou que ele é dos arredores de Antares. Tá. Não fica aqui não, na nossa realidade. Uhum. Ele está se mostrando para mim. É uma fisionomia Legal. muito diferente. O que você está conseguindo ver? É como se o rosto dele fosse meio triangular e tivesse olhos que fossem tipo maiores que a cabeça, sabe? Eles, é como se fosse autorrelevo. Não sei explicar. Parece um desenho, sabe? Parece que os olhos assim estão pra Uhum. fora. Qual que é a cor da pele? Você consegue ver? Ele tá falando que ele falou que pra ficar mais fácil ele é um insectoide. Certo. Mas ele se Ele já parece. foi. Acho que ele Já já foi. foi. Já foi Ele se embora. parece com algum inseto específico que a gente tem aqui? Eu achei assim meio parecido com uma formiga, só que não é. Porque não tem antena, né? Não tem. Uhum. E tipo, a boca também, eu não sei explicar, não é igual a boca de formiga, né? Sim. Eu acho que eu tenho uma imagem, eu vou te mandar depois. Deixa eu mandar agora pra você. Dá uma olhada. Mano, é muito parecido. É, não é? Aham. O que que é? Ele é um antariano. Mentira. É sério, ué. Eu vou te Não é. mandar. Eu vou te mandar a foto, eu vou te mandar a foto inteira. Caraca, cadê Eu que tô deixa meio eu... chocado porque é muito parecido. Só que, assim, eu tinha a impressão que os olhos eram maiores, sabe? Mas Sim. é isso aí. Eu Às tô, eu vezes tô assim, tem até algum, chocado. às vezes tem alguma diferençazinha, sabe? Mano do céu, eu tô em choque. Não é da hora? É da hora quando acontece isso, né? É, né? Eu gosto, cara. Eu acho louco. Acontece sempre. Toda vez que acontece, eu acho super legal.